Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsemão. Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor. Minha querida Simone. Olá, Francisco. Muito obrigado por ter aceito este convite. Nós conhecemos há bastante tempo, não vou dizer quanto tempo. Há muito. Desde o século passado. Do Liceu Pedro Nunes. Exatamente. Segundo e a Simone, já nessa altura, era uma estrela. Era uma grande brasa. Todos os rapazes já admiravam. Francisco, não vamos pensar nessas coisas. Conquistar. Não, eu tive uma paixoneta, mas não foi por si. Até porque Francisco só gosta de louras, não é? E eu era muito. Agora não, estou muito branca, mas está misturado com. Mas habituou-se logo ali a ser estrela? Era uma estrela no liceu? Não, Francisco, eu nunca pensei nisso. Eu era, olha, sabe o que é que eu gostava? Jogar ao berlinde, saltar ao eixo e de andar naquele baloiço do Jardim da Estrela. Sim. Era para eu tirar os foguetes e passar a usar meias de seda, a minha mãe passou horrores porque eu não gostava, eu não queria. Foi uma fase muito... Mas tinha imenso sucesso com os rapazes, não venha agora também ser modesta. Não, é que eu não dava por isso, era muito miúda, sinceramente não. Nunca dei por isso, não. E nesses tempos do liceu, teve no Pedro Nunes até qual ano? Até ao segundo ano, e depois o Pedro Nunes deixou de ter meninas, e eu depois fui para a Maria Amália Vaz de Carvalho. E o que é que lhe ficou disso tudo? O que é que aprendeu? O que é que deixou? Dr. Lioto, professor de matemática. Sim, lembro-me muito bem dele. Depois mais tarde, o que é poeta, meu Deus, que era professor de Físico-Química, não é o Gedeão. Rómulo. O Rómulo de Carvalho. Gedeão. Rómulo de Carvalho, Gedeão, exatamente. Lembro-me perfeitamente, o de Olhos Azuis. Acabei por cantá-lo, porque achei graça depois, lembro-me perfeitamente dele. E do professor de desenho. Moreno, não muito alto. Não? Exatamente. Lembro muito bem. Esse, como eu nunca tive jeito para desenho, até porque sou canhoto e obrigaram-me a escrever com a mão direita e a desenhar com a mão direita. Se calhar era um gênio com a mão esquerda. Ficou perdido, mas era a pior nota que eu tinha sempre era desenho. Eu fui uma péssima aluna. Péssima. Não gostava de estudar. Olha, pronto, fui uma péssima aluna. E os seus estudos foram até ao quinto ano, eu não estudei mais. Depois a vida seguiu outro caminho e pronto. Os cursos que eu tenho são os cursos da vida, Francisco. E tem aprendido muito e ensinado muito. Não, aprendi muito. Não sei se ensinei as pessoas que digam. Agora é que eu aprendi muito e a vida me obrigou a aprender e depois eu fui aprendendo também comigo. Comigo e com os outros. E entretanto foi crescendo no firmamento. Fui crescendo no firmamento. Mas, Francisco, eu só percebi muito bem isso a partir do Sol de Inverno. Eu tinha 24 ou 25 anos. Quando eu ganho com o Sol de Inverno, a desfolhada, aí eu tive a noção de que talvez fosse um caminho. Dizer que eu quero cantar e quero ser atriz, não. No Sol de Inverno é que eu disse, isto é capaz. Eu tinha começado a cantar para aí aos 19, entre os 20 e os 21, eu tinha 25. Aí eu percebi, pensei cá para mim, olha, é capaz de ser por aqui. E foi. E foi uma carreira brilhante, notável. Com altos e baixos? Sim. Quais foram os baixos? Vamos começar por olha, os baixos foi quando eu perdi a voz a seguir à desfolhada. Por voz mal colocada e por excesso de trabalho. Eu era contratado. E como é que deu por isso? Não conseguia cantar? Não. Dei por isso num hotel na Póvoa do Varzim. Eu cantei tudo, Noite de Gala, não sei o que, cantei a primeira canção, a segunda, a terceira e de repente foi o silêncio. Durante um espetáculo? Durante o espetáculo. E o que é que fez? Parei, pedi desculpa, saí, chorei. Ai, o que é que aconteceu? O que é que tens? E depois, no Porto ainda, eu estava lá em cima na batalha e estava a falar com um colega meu e ele disse assim, fala, Simone. E eu pensei, que estranho, eu estou a falar. Eu disse, mas fala, tu não estás a falar. E escrevi num papel, estou muda. Então, Simone, estava mesmo muda? Estava mesmo muda. Parei e disse, o que é que eu faço à minha vida? Eu só sei cantar, não sei fazer outra coisa. A Eduarda tinha 10 e o Pedro tinha 8. E fui ao médico de garganta, de faringite, laringite, não canta mais, não canta, não pode, a voz saía rouca, e não me deixaram parar, até esse dia em que eu não falei mais. E o médico no Porto disse-me assim, tem pai e mãe? Disse, telefonou para os meus pais, olha, tem aqui a vossa filha, ela não canta mais. Já tinha? Foi em cima da desfolhada, logo assim, 30.
E o que é que fez? Encontrou o que médico é que eu fiz? Que a salvou? Olha, não. Tive 3 anos sem cantar. 3 anos? 3 anos. Estive numa coisa a vender bonecos, estive numa empresa ao balcão, tive... Portanto, aí financeiramente estava com problemas, não? Então, com alguns problemas. Alguns. Devo ao meu pai e à minha mãe, os meus filhos estavam com o meu pai, viviam em Alvalade, onde vive hoje ainda o Pedro. Virei os pés para a cabeça, fui locutora de continuidade, fiz rádio na Rádio Minhocas. Mas já conseguia ser locutora de continuidade? Sim, falar sim. Já conseguia fazer rádio? Perdi foi os agudos, perdi-os todos. Tinha médios e graves. E depois, nessa altura, aparece o zip-zip e eu começo a perceber que se cantava de outra maneira e se respirava de outra maneira, com o Tordo, com o Paulo de Carvalho. Quem é que lhe ensina isso? Ninguém, eu. Fui eu próprio e disse, olha, talvez, entretanto a minha mãe morre, eu tinha 33 anos, logo a seguir, e o Zé Carlos Ari diz assim, és capaz de cantar isto, apenas o meu povo. E o festival é em março, normalmente, a minha mãe tinha em novembro, e eu pensei, eu vou lá só para... Ela não me voltou a ouvir cantar. Eu vou lá, eu vou conseguir. E estava no Maria Matos com a orquestra e o Zé Fialho disse cá de baixo, Simone, e se tu perdes a voz? Eu disse-lhe, eu nunca mais vou perder a voz. E até hoje nunca mais perdi a voz. Mas tenho aulas de voz há 7 ou 8 anos. Todas as semanas. E é um fantasma que a persegue? Não. Não? Não. Aceitei esta voz, aproveitei-a da melhor maneira possível, tive a sorte dos poetas quererem fazer o favor de escrever para mim com esta voz e agarrei-me a esta voz até hoje. Não a perdi mais, não vou perder mais a voz, gosto da voz que tenho, não... Eu tenho uma saudade lavada, sabe o que é, Francisco? Ai, porque eu não tinha rugas e agora tenho. Não. Ai, porque eu usava saltos e agora não uso. Não. Tenho uma saudade lavada, depois usei saltos e agora... Pois eu já não tinha rugas e agora tenho. Era incapaz de mexer na cara, era incapaz. Tirar as rugas, não era eu. Para onde é que iam as minhas lágrimas? Para onde é que iam as minhas gargalhadas? Para onde é que iam os meus desgostos? Está tudo na minha cara, deixa estar. Eu quero ser assim, não quero ser outra coisa. Chamo-me Simone e canto cantigas, mais nada. Acho isso louvável, em minha opinião, pelo menos. Mas, entretanto, Simone tem uma carreira como cantora e tem uma carreira como atriz. Exatamente. O que é que gostou mais? O que é que gosta mais? Eu acho que uma coisa vai complementar a outra. Sim, mas são complementares? São. Mas eu gosto de ser atriz. Não é preciso parar de ser cantora para ser atriz? Não, nunca foi. Eu consegui as duas coisas, talvez, com um bocadinho de sorte e com a ajuda, como um diretor de atores do Armando Cortês. Depois, quando fiz a de atriz, foi um papel que me custou fazer, por ser difícil, do Carlos Quintas, como diretor de atores. Era engraçado que quando me convidaram para fazer a tragédia da Rua das Flores, telefonaram-me o Armando Cortês, eu disse ao Varela, sabes, convidaram-me a fazer. E ele disse-me assim... O Varela era o seu amigo. Por que é que diz sempre o Varela e não diz o primeiro nome dele? Porque ninguém o tratou por Alberto. A única pessoa que eu sei que o tratava por Alberto era o Raul Soldado. É assim? O Alberto. Quando botavam o Alberto... Mas em casa chamava-se Varela. Sempre. Varela e Simone, ou o meu velho, e ele era Cantigas. Ó Cantigas. Ó Cantigas. Mas diga, desculpa, e ele disse-me assim, você não tem homem de atriz para fazer isso. Francisco, não me podem dizer que eu não faço uma coisa. Então, e foi um desafio? Fiz. Fui lá e disse ao Armando, vamos fazer uma semana de ensaios. Se tu achares que eu não sou capaz, uma peça é difícil. Tive 1 ano em cena a esgotar. Foi a sua coroa de glória no teatro? Foi. E depois, antes disso, eu tinha feito com a Susana Laura Alves, também uma peça, com o Nicolau. Eu só não trabalhei com o António Silva e com o Vasco Santana. De resto, trabalhei com todas as pessoas que já me desapareceram. Todas. Ana Mariana Remontada, Ana Amélia Recuasso, e tenho uma... Palmira Bastos também? A Palmira Bastos só me diz assim, para que põe essa coisa à sua frente? Com o microfone. Você tem esse vozeirão, para que é que precisa disso à sua frente? Você é tão bonita, tapa-lhe a cara. Espera um bocadinho, também não é bem assim. E essa Dona Mariana Remonteiro, fizemos 2 ou 3 telenovelas, e ela um dia passou por mim e fez-me assim na cabeça e disse assim, sabe, Simone, a Simone tem os tempos de comédia da minha mãe. Eu chorei tanto, Francisco. Tem os tempos de representação, os tempos de comédia da minha mãe. Os tempos em palco. Que eu chorei. Porque foi um elogio. Isso é. Simone tem os tempos de comédia vindo da Dona Mariana, quer dizer... E depois, a outra frase, foi também numa telenovela, de uma última já que eu fiz com o Rui de Carvalho, onde o Nicolau,
Eu sempre tratei por João Nicolau, nunca tratei por Nico. Passou por mim e disse-me assim, olha, tu não sabes a atriz que és. E eu disse, eu faço aquilo melhor que eu sei, melhor que eu posso. Depende dos diretores dos atores, depende do papel que me derem. Agora, eu gosto muito de fazer a televisão e gosto muito de fazer telenovela. Mas como atriz, portanto, fez teatro, fez cinema e fez telenovela. Fiz. Qual dos 3 géneros é onde se sente melhor? Eu vou dizer um disparate. Eu gosto de fazer teatro, mas adorei fazer telenovela. Sim. Nunca me chateei de veste de deste. Ser um disparate. Porque normalmente as atrizes de teatro, não, teatro é que é, não sei o quê. Eu sei que o teatro é que é a base. Mas eu gostei sempre de fazer telenovela. Não me cansava de despir e vestir. Tenho uma memória muito boa ainda. E metia os textos na cabeça. Deus dá uma vez na vida pensar trabalhar com o Rui de Carvalho ou com a Zona Maria e não saber o texto, nem morta, nem que eu tivesse que engolir as palavras às 5 da manhã em casa. O Rui de Carvalho é uma referência importante. Sim, para mim é. Continua a ser. Completamente. É um ator extraordinário, é um colega maravilhoso. Eu tenho um grande respeito. Tenho um grande respeito pelas pessoas. Eu gosto de pessoas. Para além das profissões, eu gosto de pessoas. Entretanto, foi tendo família e tem 4 netos, não é? Tenho 4 netos. E dedica-lhes muito tempo? É uma boa avó? Acho que sim. Acho que sou aquela avó pronta a toda a hora para ouvir tudo. O meu filho costuma dizer, já sei, não falas comigo, não é? Não falas comigo, já sei que vais falar com a tua avó. E eles têm que idade? 32, o mais velho tem 32, o filho da Eduardo é o Gui, tem o nome do meu pai. O André, que é o do meu filho, tem 32, o outro 25 e o outro 19. E todos falam consigo, se abrem consigo, falam comigo, quer dizer, já sei. Pronto, já sei. É com a avó. E sim. E a avó dá bons conselhos? Tento ouvi-los. E manda-los a tirarem-se para a frente? Ou dá vozes de prudência? Tento fazer as duas coisas. Prudência, mas não se esconderem atrás de coisa nenhuma. Muito menos atrás do nome da avó ou do pai. Nada. Isso não. Tem que ser eles com a sua personalidade. Um arquiteto, são dois, um arquiteto, um engenheiro de máquinas, o outro design gráfico de coisa, foi para Londres tirar curso e não sei o quê, e o mais novo, o que tem 19, que é o Miguel, engenharia eletrotécnica de não sei o quê, porque quer ir à Lua. É doido, é tudo uma família de gente doida. Quer ir para a exploração espacial. É. É bom. Eu acho que sim. E é ambicioso, não é? É ambicioso, acho que sim. A sua vida amorosa também foi uma vida... um bocadinho levada da breca. Eu ia dizer complicada, mas não é a palavra, bastante preenchida. Bastante. Fui uma mulher de paixões, fui sim senhora, toda a gente sabe, não é novidade nenhuma. Toda a gente sabe os anos que eu vivi com o Henrique Mendes, a paixão que tivemos um pelo outro, não acabou bem, não acabou. Mas acabou mal. O Henrique era muito melhorengo. Era muito melhorengo, tinha muitas namoradas. E um dia chegou a casa, era um pai 10 para as 10 da manhã. Claro que entretanto eu fui telefonando para os hospitais, mas o que tinha acontecido, o que é que não tinha acontecido. 10 para as 10 da manhã, eu digo assim, ouviu entrar, mas estava a bordo. Diz então, estive a jantar com os colegas meus da televisão que tu não conheces. Então eu estou cansado e agora vou-me deitar. Diz, para a cama onde dormiste. Ele olhou para mim, fechou a porta do quarto, bateu a porta da rua e saiu. E não assim acabou. Depois ainda houve ali umas tentativas de ambos os lados e depois percebemos que não deu. Não dava. Não repegava. E depois conheço o Varela. Foi ele que me dirigiu na primeira peça, daqui fala o morto, com a Dona Laura, e diz-me a Borsati assim, o Joaquim Rosa: olha que este diretor é um chato. Sim. E eu estava de luta, minha mãe, toda vestida de preto e tal. Sim, senhor diretor. Aquele senhor com aqueles óculos assim, valha-me Deus. Ele era mais velho que a Simone? Era mais quantos velho, anos, 7 ou 8. Sim. Ora, o Varela, se fosse vir, fazia 90 e olha, nem sei. Sim, mas por aí, Ele morre quando eu tinha 57 anos. Eu fiquei vivo aos 57 anos. Vivemos 17 anos juntos e depois os últimos 7 casados. E foi muito engraçado porque onde almoçávamos muito na Costa da Caparica, na Carolina do Aires. Porquê é que decidiram casar? Tenho uma coisa para te dizer. E eu pensei, valha-me Deus, ele era um dramático. Sim. Então, um dia de sol, tu achas que vai chover? Não, filho, não há uma nuvem no céu, não vai chover. Eu disse, olha, antes que comecemos a almoçar, conta-me já a tragédia, que é para ver se eu almoço descansada. Sim. Eu não sei como é que te hei de dizer. O homem fala para a tua saúde. Casas comigo? Eu não. Não me digas isso, que eu já tive uma discussão com a senhora da conservatória, porque ele achava que chegava lá e dizia assim, olha, eu quero casar com aquela senhora.
e assinava os papéis e fazia uma surpresa. E eu disse ao homem: dia do casamento, ninguém soube. Sempre a minha filha. Vá para a conservatória e diz o senhor do táxi: Sr. Varela hoje vem muito bem arranjado. Eu fui ao cabeleireiro, fui ao Ayer, um fato simpático, um taier, ninguém soube que eu ia casar. Nem o cabeleireiro, o meu querido Vitor Hugo. E ele chega ao taxista e diz assim: olha, senhor, vá lá à casa buscar a minha mulher. Sim. E o taxista diz assim: ai, senhor Varela, por amor de Deus, não me diga que não vai casar com a dona Simone. É por isso que eu estou a dizer para ir lá à casa buscar a minha mulher. Era o Varela. E foi até uma celebração muito reduzida. Não, ele estava no ABC, eu estava no ABC, ele estava na Maria Vitória. E à noite, a Manecas, já morreu também, do Parque Meyer, mandou lá uma garrafa de champanhe com 2 taças. E ele saiu de Maria Vitória no intervalo para o meu camarim, bebemos uma taça de champanhe, depois fomos trabalhar, depois fomos para casa, já vivíamos há 17 anos, e eu disse: para a tua saúde agora, ao fim de 17 anos, ai, casa lá, está bem, pronto, eu caso. A importância do casamento, qual era ou qual foi? Deixa-me ver se eu percebo, Francisco. O ato formal do casamento. O ato formal e o problema de eu ficar viúva e ter alguma coisa de retorno e não ser uma pessoa que não tivesse sido casada. E ele achava que era importante para ele e para os meus filhos, e foi. A Simone, no meio disto tudo, teve um problema de luta contra o cancro, sim. Não é? Cancro da mama aos 50, fiz mastectomia total, não fiz reconstrução porque não deixaram pele para isso, não havia, e depois, anos depois, tenho do outro lado, não uma recidiva, uma coisa nova, metade do peito, fiz radioterapia, não fiz quimioterapia, felizmente, graças a Deus, aos santos, aos altares todos. Fiz da primeira vez 45 sessões de radioterapia a fazer uma telenovela. É fatal, é terrível, é duro. Não foi fácil, mas fiz a telenovela toda. Perguntava ao Manel, ao realizador: Manel, posso ir lá agora? Sim. Ele olhava para mim: tens 6 cenas, vai lá no santinho, metia-me no carro, e era aqui perto onde eu fazia a radioterapia. Sim. Eu entrava com tudo muito amarelo e eu muito de personagem, portanto, pintadinha. Aqui perto, Passo de Arcos, para nos localizarmos. Pois. E entrava e dizia: não, Simone, 3 minutos. Saía, até amanhã. E depois telefone a dizer a que horas é que eu tinha espaço para ir. Quando eu tinha espaço para ir, eu ia. E foi assim que eu fiz a radioterapia. Eu não estou a dizer que não chorei, que não tive medo, não é isso. Eu aceitei. É assim, tem que ser assim. Não tens um peito, não tens um peito. Depois o outro foi metade, e o médico disse, no girão, era o mesmo: Simone, se for preciso, tire. Não foi preciso. Pronto, acabou-se. Então o que é preciso? Tomei durante 7 anos o tamoxifeno. Uma coisa que se toma, não fiz quimio, tamoxifeno. A primeira vez durante 7 anos e da segunda, 6 anos. Depois, até hoje, eu não tive mais nada. Felizmente. Que bom. Ai, aleluia, Francisco, aleluia. Isso é... Ai, foi um milagre, foi uma bênção. Na sua vida artística, já estávamos a falar disso há bocado, há um lado de cantar, há outro lado de representar. Qual escolhe? Foi mais famosa, talvez, pelo lado de cantar. Sim. Os prémios vêm do lado de cantar. Quer dizer, alguma coisa terei feito para ter condecorações. Foi, não estamos agora a falar do passado. Não, desculpa deste foi. Ainda canto. Por alguma razão, 2 ou 3 presidentes da República me deram condecorações, eu não pedi nada a ninguém e nem acreditei. A primeira vez que me telefonaram, os que estavam a brincar comigo. Eu disse: isso é mentira, pelo amor de Deus. E qual foi o grande momento da sua vida como cantora? A chegada à Santa Apolónia da Desfolhada. Sem dúvida nenhuma. Porquê? Pode contar um pouco melhor? Primeiro porque eu canto em Madrid e às 4 da manhã o hotel estava com gente e era um dos ministros, o Ibáñez Ibarra, que estava lá e disse: eu não venho como ministro, venho como espanhol, tenho desculpa de que fez hoje ao seu país. E depois viemos de comboio, porque havia 2 colegas nossos da televisão que tinham medo de andar de avião, e o comboio a partir de Vila Franca de Xira não andava. Eu só dizia assim: meu Deus, mas porquê é que isto não anda? Porque as pessoas estavam na linha, levámos 10 horas, à espera, 10 horas. E estávamos ali, e eu disse: mas isto não anda porquê? E quando chegamos a Santa Apolónia... Ele foi para a janela de comboio? Abriram uma janela em Santa Apolónia, que não era aberta há 10 anos. Sim. Puseram uma mesa, em cima da mesa puseram um banco para chegar à janela. Sim. Para eu cantar com o megafone. Uma coisa que tinha-se aqui cantado 2 dias antes e que o povo sabia todo. Porquê não sei, não me perguntem. Estavam 23 mil pessoas dentro de Santa Apolónia. Isso é um grande momento. É o grande momento. É o grande momento, quer dizer, porque se foram avisando.
para a televisão. Quando é assim começa a chorar ou não? Comove-se? Contém as lágrimas ou chora? Não, fizeram a Maria Leonor, o Zé Fialho, o João Soares Louro, fizeram uma roda e o meu pai estava no meio. Meu pai nunca me disse que eu cantava bem. Nunca. Foi-me ver uma vez cantar na vida a uma boate onde eu cantava. E no meio dessa roda estava o meu pai. Francisco, não sei se ele tinha medo que eu te fizesse asneira. Quando ele vem a essa boate. Mas tinha imenso orgulho em si, com certeza. Tinha, mas repara uma coisa, ele quando entra na boate eu o vejo, eu já não sabia se o decote era grande, se era pequeno, eu já não sabia se a mão era para baixo, eu já não sabia se os olhos, eu até começar a cantar no Campo Inteiro porque ele não deixava, eu já não sabia nada, eu só disse, ai meu Deus, o senhor Macedo com o seu chapéu diplomata com os olhos azuis, ai meu pai. E há um senhor que diz, eu tinha um anel, que hoje está nas mãos da minha filha, dado pela minha bisavó, a avó, da avó para a minha tia, da minha tia veio para mim, e ele vai, é uma joia bonita e diferente. E há um homem que se levanta e diz, quem traz-se do gajo, passa o termo, que lhe deu o anel. E eu vejo o meu pai dizer assim, e eu estava na pista, olhei para ele como ele diz, não é a tua filha, senta-te, ele levantou-se, olhou para mim, eu parei e ele fez devagarinho. Sabe essa velha misericórdia, senhor, logo hoje que este senhor que eu cantar lá. Forte, e uma vez a ver televisão, passou por mim e fez-me assim na cabeça. Foi a única vez. A minha mãe não me voltou a ver cantar. Morreu antes. E depois há toda uma fase sua que se pode chamar de alguma ligação à política, ou pelo menos a poetas e a... Sim, não a ligação à política, não. Convidaram-me. E a letras, pelo menos. Sim, convidaram-me. Queriam muito que eu fosse para o Parlamento Europeu. Mas antes disso, o José Carlos Ari dos Santos. Sim, convidaram-me. E o meu filho disse assim, mãe, se a mãe vai para um lugar político, nunca mais é a Simone que é. Quem é que a convidou? Que partido é que... PS. Sim. Estou com Tex. Sim, é PS? Ainda hoje? Sou. É? Sou. Vota no PS? Voto. Até agora. Sim. Não vou lhe coisa. Sim, o voto é livre. Voto é livre, quer dizer. Pronto. Nisso há aqui malha pães. Há coisas boas, há coisas más. Francisco, eu gosto é de pessoas. Sim. Não gosto de partidos. Eu acho mesmo que não havia. Se eu sou anarca. E portanto, eu sou anarca, eu gosto é de pessoas. Pessoas que fazem os seus trabalhos, estão nos seus lugares, que fazem bem ou que fazem mal. Eu gosto é de pessoas. Sim, mas essas opções foram bastante políticas naquela altura, não? Acho que sim. Antes e depois do 25 de Abril. Acho que sim. Olha, Francisco, é assim. Eu tive um grande respeito por quatro políticos. Dr. Freitas do Amaral, o Dr. Sá Carneiro, o Dr. Mário Soares e o Dr. Álvaro Cunhal. E um dia estava a fazer o Dr. Almeida Santos, teve problemas com a filha, como sabe e tal, e eu entrevistei toda a gente. E quando vou para o Almeida Santos, diz-me o assessor dele, Sr. Simão, não se fala nem de política, nem de droga. E eu, o telefone tocava, não era para pôr no ar. E ele perguntou no intervalo, eram 2 horas, das 10 ao meio-dia. Simão, o que é que estão a perguntar? Da regionalização. Sim. E da droga. Ele tinha o assessor e ele disse assim, Simão, mas porquê é que eu não... doutor, eu não falo disso porque o seu assessor disse-me que eu não podia falar disso. Mas quem é que diz que eu não falo? Abre lá o microfone que eu falo. O assessor dele tinha um jornal assim, fez assim. Respondeu a tudo. A tudo, absolutamente a tudo. No outro dia, Diário Notícias, o presidente e a cantora, andamos nós há 2 anos a fazer perguntas ao senhor para ver se ele fala da regionalização. E vai a outra e consegue. Francisco. Isso é um bom furo. Então não é, caramba, foi um furo jornalístico desgraçado nessa altura, foi mesmo. E do lado mais artístico, a Amália, por exemplo, é alguém que a marcou? Sim. Devo meio das coisas à Amália muito importante. Da sua profissão, digamos. Sim. Já falámos da Amélia Reclasse, sim, da Amália, sim. Reclasse, já falámos de Vário Varela, etc. Agora, do lado mais... Olá, bom dia, Simone, é a Amália. Isto é às da manhã. Como? A Rodrigues, filha. É para dizer que vamos para Paris. Se ligou. Vamos para Paris? A que horas? Porquê? Em que dia? Bom dia, dona Amália. Vamos para Paris, filha. Foi quando foram ao Olympia? Exatamente, mas vamos para Paris fazer o quê? Menina, sou eu que escolhi para ir representar Portugal no meu espetáculo do Olympia. Dona Amália, eu não tenho o dinheiro que a senhora tem para fazer os vestidos que a senhora faz. Mano, pelo amor de Deus, eu estou a pensar a Teresa, a menina faz os vestidos cá em casa. E os 3 fatos que eu levei para Paris foram feitos no quarto da Amália, pela Teresa, com ela, tomava 2 maços de Marlboro, vermelho, 1,5 metro. A mesma altura da Laura Alves, que está à porta do quarto. Você sabe, tem o nariz com muita personalidade, disse-lhe, tenho espelho lá em casa. A sensação que eu tinha, a Amália queria ter alguém mais ou menos feito por ela, deixar a que porta que ela bateu. Sim. Agora, devo-lhe realmente isso. Deu-me o não para ir ao Brasil, representar Portugal também.
quer dizer, devo-lhe os jantares em casa dela, e é por isso que eu vou à casa dela, mas jamais subirei aquelas escadas. E não concordo, e nunca concordei, de toda a televisão que se fez na casa dela. Agora ela faz em estúdio. Era uma coisa que ela odiaria com certeza de morte. Achei que era demasiado privado para ser ela recebia utilizada quem queria. Era. Mas ao mesmo tempo presta um bom serviço ao fado. Francisco, com certeza, mas agora fazem cenário. Mas na casa dela, ela só recebia quem queria, sentada naquela cadeira onde ela só se sentava. Ela punha tudo. Então vamos ao jantar. Então como é que a gente vai fazer? De comprido, de curto, de jeans. Depois aparecia um de comprido, outro de curto, outro de jeans. Era uma baralhação. Ela sentava-nos naquela cadeira e ficava a ver. Assim. Era uma mulher superiormente inteligente. Muito inteligente. Eu também tenho essa ideia. Cultíssima. Sabia perfeitamente dar a volta quando queria. Eu devo-lhe realmente ir ao Brasil, devo-lhe realmente ir ao Olympia. Aliás, já fizemos um espetáculo em homenagem à Amália no Olympia, e é engraçado que me deram o camarim dela, que seria para ela se ela fosse viva. Assim, está lá com o nome dela? Não sabia. Deram. Isso é uma homenagem muito Deram-me esse camarim. positiva era o camarim da sua Dona Amália. Ai, Maria Santíssima. E com o Filipe Laféria? O Filipe Laféria é um doido, mas tem espetáculos maravilhosos. É um doido. É doido, completamente farrilho. A gente sai às 4 da manhã, Filipe, tudo morto e tal. Quando nós fizemos a maldita cocaína, no dia da estreia, eu saí do Politeama, eram 7 da manhã. E vinha com a Varela e a pastelaria, ali uma pastelaria. E disse assim, olha lá, isto está a abrir ou está a fechar? Oh, mulher, está a abrir, são 7 da manhã, no dia da estreia. Sim. Tudo morto, já tudo assim, mas realmente tem feito espetáculos maravilhosos, merece ajuda, merece que o apoiem, porque fez espetáculos. Tem contribuído muito positivamente, em minha opinião, sim, também. Eu também, a minha também. Olha, e os prémios e condecorações, já falou, os Globos de Ouro, lembra-se quando tivemos aquela cerimónia? Eu credo, sabe uma coisa, tenho que lhe contar, o Globo de Ouro estava lá em casa, não é? Um dos meus netos, o Tomás, que tem aos 25 anos, é assim, avô, a única coisa que eu queria na vida era o Globo de Ouro. Ah, sim? Porquê? E qual é a razão? Paixão. Ele fez 25 anos e eu agarrei no Globo de Ouro e disse assim, Tomás, um saco, está aqui o que tu querias. Oh, avô, o Globo de Ouro. Ele tem casa, já tem casa própria, e tem uma coisa, não tem. Era o sonho da vida dele, disse assim, o teu sonho, toma lá o Globo de Ouro. Eu disse, avô, o meu sonho é ter o Globo de Ouro. E depois era assim, pai, eu já tenho um Globo de Ouro. Na casa dele tem uma coisa, onde está o Globo de Ouro? Que o Francisco me deu. Deixar o mundo melhor tem o patrocínio da Hyundai. Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Hyundai. Mudamos o futuro. Agora, muito recentemente, teve este grande espetáculo. Sim. De consagração, eu não diria bem de despedida, mas o que é que vai fazer a seguir? E o que é que vai fazer a seguir para continuar, através de vários esforços da sua criatividade, para deixar o mundo melhor? Para deixar o mundo melhor? Tem essa preocupação ou não? Tenho. Eu tento ajudar toda a gente, tento ser correta. Não lembro-me de ter tido um problema com ninguém, com um colega, com o homem que puxa as cordas, com a senhora que leva os cafés, com o senhor que compra o tabaco. Eu não tive nunca um problema com ninguém. E se eu puder ajudar e dar de mim para dar aos outros, já usei a Ucrânia. Já. Mandei comprar mantimentos e mandei entregar. Sim, senhora, já comprei. Foi das primeiras coisas que eu fiz e voltarei a ajudar quem quer que seja, sobretudo neste país que eu amo, que eu adoro e que eu respeito. Se for possível eu fazer qualquer coisa mais... Mas esta despedida... Foi despedida? Foi. Francisco, até já? Não. Sabe uma coisa? Eu quis sempre acabar este bocado grande da minha vida com a cabeça no sítio, com a voz no sítio, com serenidade, com calma e com consciência. E com a beleza que conserva. Ai, Francisco, por amor de Deus. E com isso concluímos a nossa entrevista com esta frase. Francisco, um beijo. Minha, mas verdadeira. Um beijo para si, muito obrigada. Fique bem. Deixar o Mundo Melhor é um podcast de Francisco Pinto Balsemão com música original de Luís Tinoco. A sonoplastia de Joana Beleza e João Luís Amorim. O vídeo e a edição de José Seduvim Pinto, Carlos Paes e Ruben Tiago Pereira. Transcrição de Joana Henriques e apoio à edição de Manuela Goxa Soares. Imagem gráfica de Marco Grieco. Produção de Margarida Gil.